Olá pessoal, nós vamos começar a fazer o exercício número 2 do capítulo 3 do livro de Biofísica aqui, cujo enunciado é este. Um vetor L orientado para leste tem magnitude de 6 unidades. Outro vetor S orientado para o lado sul tem magnitude de 8 unidades. Determine L menos S, L somado com S e L produto escalar com S. E ainda L produto escalar com o vetor S. Primeira coisa, a gente vai ter que saber para onde está orientado o meu vetor L e o meu vetor S. Por isso que eu coloquei aqui para vocês a rosa 200, para facilitar. A gente acha a orientação para o lado sul e para o lado leste de cada um dos vetores. Para cá ele vai ter 6 unidades e para cá ele vai ter 8 unidades. Lembrando que aqui é a mesma direção do eixo Y negativo e aqui é para o lado X positivo. Se vocês me permitirem, eu vou começar a resolução desse exercício através do item B, ou seja, do vetor L somado com o vetor S. Vamos fazer a representação de cada um desses vetores sob o plano cartesiano, seguindo a orientação aqui da minha rosa dos ventos, aqui que vai me facilitar. Então, eu vou fazer o desenho da seguinte forma. O meu eixo Y, o meu eixo X. Então, vou representar esse vetor aqui, o vetor L igual ao que? A 6 unidades. Então, ele está para o lado positivo do eixo X. E o meu vetor S, esse aqui, representado aqui para baixo, ou seja, ele é um pouco maior. Vou até estender um pouquinho mais aqui, depois eu complemento ali. Esse aqui é o meu vetor S, cuja magnitude é de 8 unidades, ok? Aqui eu vou só estender um pouquinho mais o meu eixo Y negativo. Um vetor V qualquer sempre pode ser representado pelo um par coordenado de valores, o valor X e o valor Y, que representa cada um dos extremos aqui, ó, do meu vetor. No caso do meu vetor L, ele pode ser representado da seguinte forma: L vai ser igual ao que? O valor de X, que é 6 unidades, e o valor de Y, que é igual a 0. Já para o meu vetor S, o meu valor para X será 0. E aqui vem um detalhe importante: para Y ele é menos 8. Nosso enunciado não diz que o nosso vetor S tem 8 unidades. Sim, diz que tem 8 unidades, mas ele está na direção S, ou seja, negativo do eixo Y. Portanto, ele fica como menos 8. Escrevendo aqui cada um dos vetores, ou seja, S é 6 mais o S, que é 0, e menos 8. Ok? Como é que eu vou fazer isso aqui lá na calculadora? Lá na calculadora, a gente vai ter que descrever algumas coisas, certo? Nós vamos ter que descrever esse vetor aqui e esse vetor aqui. Mas como é que a gente vai descrever? Primeira coisa, eu tenho que sair a minha calculadora do meu módulo matemático
e vou ter que ir para o modo vetorial, ou seja, clico no botão número 8, certo? Para mim descrever os vetores, eu não tenho como botar a mesma nomenclatura que eu estava utilizando aqui, ls. Então eu vou dizer que esse aqui é o meu vetor A e esse é o meu vetor B, que vai estar presente aqui na calculadora. Ainda permitia colocar mais um terceiro vetor nessa calculadora, mas não vai ser necessário. Então vou descrever o meu vetor A como de duas dimensões, ou seja, aqui ó, eu não tenho duas dimensões, eu não tenho um par ordenado x e y. Se eu tivesse x, y e z, aí eu trabalharia com 3 dimensões. Novamente, nesse caso, eu vou trabalhar com 2 dimensões, ou seja, eu tenho que digitar com o número 2. Veja que ele aparece aqui, ó, eu tenho que botar um par ordenado de valores. Meu valor A vai ser 6 e 0. 6 e 0. Ok? Agora, para mim descrever o meu vetor B, 2 dimensões, ele vai ser 0 igual a menos 8 igual. Ok? Agora, para mim fazer L somado com S, vai ser a mesma coisa que na calculadora fazer A mais B, que é os vetores que está lá declarado, por isso que eu botei ali em vermelhinho. Então como é que eu vou fazer? Tá vendo aqui que o botão Shift sempre pega qualquer coisa que está escrito com a mesma cor aqui, ó, sobre qualquer um dos botões. Então eu vou ter que trabalhar com Shift vetor 5. Eu vou declarar o meu vetor A 3, ele apareceu, o meu vetor A escrito ali, mais o meu vetor B, que é o botão número 4. Tá aqui a resposta. Ou seja, como é que eu vou saber se essa resposta está correta ou não? Se a gente fizesse os cálculos de forma manual, eu teria que somar x com x, ou seja, 6 com 0, que vai me dar a resposta 6, e depois eu teria que somar 0 com menos 8, que me daria a resposta que está aqui, ó, menos 8. Ou seja, a calculadora fez de forma correta. Vamos estender ainda mais esse exercício, né? Como é que eu vou saber se essa resposta está correta no meu gráfico, por exemplo? Pelo método do paralelograma, pessoal, a gente estende cada um dos eixos aqui, ó. Agora eu estou estendendo o eixo X, eu já tinha estendido o eixo Y aqui. Então, o meu vetor L mais S, que é esse aqui, ó, que é o A mais B, pela calculadora, ele vai estar aqui, ó. Estou representando ele aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor L mais o meu vetor S. Ok? O que mais de interessante eu posso observar daqui? Esse par ordenado aqui, ó, ele me dá o valor final do meu vetor soma L mais S. Aqui nós temos menos 8, aqui nós temos 6. Ou seja, essa coordenada aqui é exatamente a resposta. 6 e menos 8. Ok? Vou apagar aqui porque senão vai ficar muito poluído. Outra coisa interessante, como é que, vamos dizer que eu queira transformar esse valor da minha resposta aqui, ó, que se encontra em coordenadas cartesianas, ou seja, x e y, eu quero passar para polar, eu quero saber qual é o valor, qual é a magnitude desse valor L mais S, e qual é o ângulo que forma, por exemplo, o ângulo alfa, que a gente sempre trabalha aqui, ó, que parte da origem
do meu eixo X positivo e andando no sentido anti-horário. Como é que eu vou fazer isso aqui? Basta eu pegar aqui, ó, e ir para o modo matemático normal, tá vendo que voltou para o modo matemático? Então eu vou transformar isso aqui em coordenadas cartesianas para um número polar, ou seja, eu quero fazer a polarização do valor 6 menos 8 que está no plano cartesiano, ou seja, eu vou lá e digito na calculadora polarização 6, menos 8, fecha o parênteses, senão a calculadora dá erro, igual, ele deu o valor do R e o valor do ângulo, ele deu como resposta R igual a 10 unidades e um ângulo igual a menos 53,13, certo? Negativo, ou seja, a calculadora ela me deu esse ângulo aqui, ó. Vou fazer um pouco mais exagerado aqui, ó. Ele me deu esse ângulo aqui, ó. Esse é o valor igual a menos 53,13 graus. Ok? Como é que eu vou saber o meu alfa? Basta pegar 360 e subtrair 53. Eu não vou fazer isso aí, vou deixar para vocês fazerem depois ali, se precisar o valor explícito de alfa, ok? É só uma extensão, é para vocês entenderem um pouco mais. Agora indo para o item A do nosso exercício, eu vou fazer o vetor L menos o vetor S. Vamos escrever aqui novamente, vai ser 6 menos o vetor 0 e menos 8. Então, se eu fizer de forma manual aqui, vai ser 6 menos 0, qualquer número subtraído da 0 continua sendo ele mesmo, então 6, 0 menos o menos 8, só que aqui o menos com o menos vai formar um sinal positivo, que seria a mesma coisa que 0 somado com 8. Então vou botar aqui, ó, bem grandão, 8 positivo. Como é que eu vou fazer isso aqui lá na minha calculadora? Vamos voltar lá no modo matemático, vetorial. 8, não vou precisar declarar os vetores, ele já está ali na memória. Então vamos pegar. Então eu vou lá nos meus vetores. Vai ser A menos o meu vetor B, 4. A resposta está aí, ó, 6 e 8, exatamente como tinha feito aqui, ó, de forma manual. Vamos estender um pouquinho mais. Vamos estender um pouquinho mais. O que seria o meu vetor S de forma negativa? Seria o oposto que eu tinha aqui, ó. Ou seja, ele vai estar apontado para o eixo positivo do eixo Y. Então ele seria isso aqui, ó. Y X. Então o meu vetor L está aqui, o meu vetor menos S
Esse aqui, ó, é o meu vetor menos S, ou seja, ele está apontado para o norte, ou seja, ele é negativo, ele é oposto, negativo, ao meu vetor S, ok? Se eu fizer lá o método paralelograma, isso não pede no enunciado, mas eu estou estendendo aqui para dar uma explicação um pouco melhor para vocês. Essa aqui, ó, é a representação do meu vetor L menos o meu vetor S. Quais são as coordenadas dele? Tá aqui em cima ali, ó. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, então ele vai ser 6 e 8 positivo, ok? Vou apagar esse valor aqui. Vamos fazer também a polarização desse número aqui, ó, para ver que interessante. Quando eu fizer a polarização desse número aqui, ó, vai ser polarização. Agora o par cartesiano vai ser 6 e 8 positivo. O que ele vai mudar aqui, será, como resposta? Vai dar uma resposta igual, diferente? Então vou voltar lá para o meu módulo matemático e vou botar aqui, ó, polarização 6 e 8, ok? Então fecho o meu parênteses, dou um igual, tá ali, ó, o valor é o mesmo para R, ou seja, o meu vetor R como resposta, que é exatamente esse aqui, ó, L menos S, ele é igual ao que? A 10, ele é igual a 10 unidades. E o meu ângulo θ vai ser agora 53,13 graus. E agora, eu devo considerar esse valor aqui? Sim, pessoal. Agora ele está com um valor de ângulo positivo, ou seja, ele partiu aqui, ó, do meu eixo x positivo até encontrar o meu vetor resposta, né? O meu vetor R, ok? Então esse aqui é o θ, cujo valor é 53,13 graus, ok? Veja que tem coerência, né? Já que ele é menor, ele se encontra entre x e y no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90 graus, ou seja, é um número coerente, né? Agora, pessoal, nós vamos fazer o item C, que é L produto escalar com S, ok? Uma coisa bastante importante aqui sobre produto escalar, que é o seguinte: se os vetores que estamos efetuando o produto vetorial se encontram a 90 graus um do outro, a resposta será 0. Por quê?
Porque o produto escalar, pessoal, quando a gente vetua o produto escalar, a gente vai pegar o vetor L vezes o vetor S multiplicado pelo ângulo formado entre eles. E a gente, observando aqui no gráfico, o ângulo formado entre os dois vetores aqui, ele é reto, ou seja, ele é de 90 graus. Como o item C será o vetor L multiplicado pelo vetor S, que multiplica cosseno do ângulo alfa ou θ formado entre eles, vai sair a minha resposta. Mas, como eu falei, se o ângulo aqui, ó, for 90 graus, ou seja, cosseno de 90 lá na calculadora vai ser igual ao que? 0. Então, qualquer que seja os vetores que eu tenha aqui, multiplicado por 0, sempre vai me dar 0. E lembrando que um produto escalar sempre me dá um número, né? Não vai me dar um vetor. Isso a gente pode revisar depois, mas a ideia é, posso até botar depois um vídeo aqui para vocês sobre tudo isso aí. Vamos fazer isso aqui lá na calculadora. Pega lá. Já está no modo de vetores. Eu vou pegar o vetor A. Veja como é simples. Vetor A. Aqui que tem que cuidar um pouquinho. O dot aqui, ó, é o meu produto escalar, ou seja, ele vai fazer um pontinho lá. Olha lá, ó. Ele fez um pontinho, que é o do meu produto escalar, multiplicado pelo vetor B, que é o meu vetor 4. Aí o cara dá igual, e a resposta o cara, não está fazendo cálculo nenhum, está efetuando, ele é igual a 0. Mas por que ele é igual a 0? Porque o meu ângulo é de 90 graus, é o que eu expliquei lá. Se o ângulo formado entre eles não fosse de 90 graus, eu sairia com alguma resposta aqui, certo? Agora, quando eu faço produto vetorial, certo? O procedimento é um pouquinho diferente. Matriz. Então, o produto vetorial TL por S vai ser o seguinte: eu vou ter que efetuar a distribuição desses valores sobre uma matriz, certo? Cujas matrizes vão estar em 3 dimensões, I, J, K, que é o mesmo que está sobre X, Y e Z, os meus eixos cartesianos em 3D, certo? Em 3 dimensões, ok? Quais são os valores que eu vou colocar aqui? A gente sabe que o vetor L e S se encontram no plano X e Y, ou seja, o valor de Z é igual a 0. Então, por isso que eu já vou colocar aqui, ó, 0 e 0. Que abaixo da coluna dos valores de K, eu boto os valores que eu tenho para o eixo Z de cada um dos meus vetores que eu estou trabalhando, do L e do S. No caso, vou começar escrevendo o vetor L, meu vetor L, X ou I, ele é igual a 6, o Y ou J é igual a 0. O meu vetor S para X é igual a 0, para o meu número em Y é igual a menos 8. Para mim acabar
Encontrando esse valor aqui, eu vou expandir um pouquinho mais essa matriz. A gente faz o seguinte, bota o I, bota o J aqui, mais duas colunas aqui, ó, vai me facilitar. E aí eu vou repetir esses 4 valores, ou seja, 6 e 0, 0 e menos 8. Para o quê? Para a gente poder fazer o seguinte, efetuar essas multiplicações aqui, ó. I vezes 0 vai me dar 0i. Essa próxima linha aqui, ó, J vezes 0 me dá 0j. K multiplicado por 6 multiplicado por menos 8, 6 vezes 8, 48, negativo 48K, certo? Depois eu tenho que subtrair todos os valores, até botar em outra cor aqui, ó, vou botar em verdinho. Eu estou subtraindo todos os valores, né, que se encontram nessas linhas aqui. 0 vezes K vai dar 0K. Menos 8 vezes 0 já zera, então eu vou ficar com mais 0i. 0 que multiplica 6 e que multiplica J, né, já zerou, então eu vou ficar com 0J. Para nossa sorte aqui todos os valores são 0, então ele não vai subtrair nenhum dos valores. Por exemplo, se aqui, ó, não tivesse zerado, por exemplo aqui, ó, se não tivesse zerado esse valor do K aqui, ele iria subtrair desse outro valor aqui, correto? Então eu ia ter que fazer a subtração de valores, menos 48 menos o valor que se encontraria aqui, esse valor de I menos o valor que está ali, o J que está aqui menos o valor que está aqui, certo? Mas para nossa sorte deu bastante número com 0, ou seja, só sobrou esse valor aqui, ou seja, L produto vetorial com S vai ser igual a menos 48K, que seria a mesma coisa se eu representar ele da seguinte forma: 0, 0, menos 48, já que aqui nós estaríamos com o valor de x, y e z, ou i, j e k, ok? Então essa é a nossa resposta aqui para esse exercício. Como é que eu vou fazer isso aqui lá na calculadora? Vamos lá, pegar o vetor A, que é o nosso L, só para retomar, vezes o nosso vetor B, que é o S, igual, tá aqui a resposta, 0, 0, menos 48, 0, 0, 48, menos 48, desculpa, menos 48 em K, ou seja, né, Y, J e K, X, Y e Z. A representação 3D desse vetor aqui vai ser o seguinte: primeiro eu vou fazer aqui o meu plano X e Y, e ainda mais o meu eixo Z, certo? Ele continua aqui o eixo X, assim como o eixo Y continua lá para trás, ok? O que vai acontecer? Esse vetor aqui, ó, ele vai estar menos 48 unidades, ou seja, para o lado negativo do eixo Z, aqui para baixo,
Então vou representar ele aqui, ó. Vou fazer ele bem grandão aqui, ó. Que tem um pouquinho mais de espaço aqui. Ou seja, ele vezes o S, ok? O meu vetor L encontrava-se sobre o eixo X. Eu vou fazer ele um pouquinho pequeno aqui, né, porque ele é bem menor do que esse valor aqui. E o meu vetor S se encontra aqui sobre o eixo Y. Vou fazer ele um pouquinho maior do que o L, para tentar manter uma proporcionalidade. Não vai ficar bem certinho, mas te dá uma ideia. Ou seja, esse vetor é menor do que esse aqui, que é menor que esse vetor. Ou seja, quando eu faço L, produto vetorial com S, vai me resultar nesse vetor aqui. Lembra que o produto vetorial, o cara pode aplicar a regra da mão direita, ou seja, L produto vetorial com S, ou seja, essa setinha em roxo aqui do produto vetorial representa meus dedos da minha mão. A direção para onde vai apontar o produto vetorial é o meu polegar, ou seja, para baixo. E essa aqui, ó, pessoal, é a representação da regra da mão direita, certo? Só que observa que o ângulo que está girando aqui, ou seja, ele pegou desse vetor A e fez o produto vetorial com B, certo? Resultou nesse vetor C na direção do meu dedo polegar. Agora, o meu giro não é esse nessa figura, é o contrário. Ou seja, é como se essa mão estivesse de ponta cabeça, ou seja, o giro vai ser dl para S e o meu vetor resultante vai ser nessa direção.